A história da morte de Caim e o significado da marca que Deus lhe impôs sempre gerou debates e interpretações intrigantes. Embora a Bíblia não registre como o primeiro homicida encontrou o seu fim, estudiosos antigos que analisaram a Torá e produziram o Midrash criaram uma narrativa detalhada baseada em pistas deixadas nas Escrituras. Esse relato, à primeira vista, parece estranho e até absurdo, mas é importante lembrar que esses textos não devem ser lidos ao pé da letra. Muitas vezes, eles usam alegorias para transmitir lições mais profundas sobre os acontecimentos bíblicos. Mesmo que a versão sobre a morte de Caim pareça fantasiosa, não podemos descartá-la por completo, afinal, eventos improváveis já ocorreram na história sem que questionassemos sua veracidade. Vamos explorar a hipótese apresentada pelo Midrash sobre o destino de Caim, além das diferentes interpretações sobre a marca divina que recebeu após matar seu irmão Abel. Também analisaremos por que algumas tradições afirmam que Caim seria filho de Satanás. Antes de prosseguirmos, vale lembrar que acompanhar nossas publicações ajuda a ficar por dentro de novos conteúdos. Após assassinar Abel, Caim demonstrou medo de ser morto como punição por seu crime. O livro do Gênesis registra que ele disse a Deus: meu castigo é grande demais para suportar. Se me expulsas da terra e me escondo da tua presença, seria um fugitivo errante e qualquer um que me encontrar me matara. Para acalmar seus temores, Deus prometeu protégê-lo, declarando que quem o matasse sofreria uma vingança 7 vezes maior. Assim, colocou uma marca em Caim para que ninguém o ferisse. No entanto, os receios de Caim parecem exagerados. Afinal, se Deus o condenou a vagar como exilado e a não mais cultivar a terra, porque ele temia tanto pela própria vida? Primeiro, Deus não o marcou com um sinal visível para todos como uma placa indicando o seu crime. Segundo, naquele momento, a humanidade se resumia a Caim e seus pais, Adão e Eva. Será que eles o matariam? O Rabino Rashi, importante comentarista judeu do século XI, sugeriu que Caim não temia outros seres humanos, mas sim animais selvagens que poderiam atacá-lo. Dessa interpretação faz sentido quando lembramos que, antes do assassinato, Caim era agricultor e não precisava se preocupar com feras. Sua profissão o mantinha protegido, mas agora, como exilado, estaria exposto a perigos desconhecidos. Contudo, o medo de Caim levanta outras questões. Porque Deus, além de poupar sua vida, lhe ofereceu proteção especial? Não bastaria perdoá-lo e deixá-lo à própria sorte. Afinal, Deus não demonstrou a mesma misericórdia com outros personagens bíblicos. E porque a ameaça de uma vingança 7 vezes maior para quem o matasse a promessa dos 7 castigos divinos e outro ponto enigmático. Porque Deus garantiria uma punição tal severa para quem tirasse a vida de Caim? Logo após mencionar essa proteção, o Gênesis apresenta uma longa lista dos descendentes de Caim, o que pode parecer irrelevante à primeira vista. Porém, alguns estudiosos acreditam que os 7 castigos estão relacionados a eventos ocorridos na sétima geração de sua linhagem. Na Bíblia, um homem chamado Lameque, da sétima geração de Adão e Eva, aparece como pai de 4 filhos, uma menina chamada Naama e 3 meninos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal é descrito como o ancestral dos pastores e nomades, Jubal como o criador dos primeiros instrumentos musicais e Tubal-Caim como o pioneiro na fabricação de ferramentas e armas de metal. Em determinado momento, Lameque faz um discurso misterioso para suas 2 esposas. Ouvi minha voz, mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Esse trecho, de difícil compreensão, parece conectar-se aos 7 castigos prometidos a Caim. Os sábios do Midrash analisaram essas pistas e construíram uma narrativa simbólica. Segundo eles, Lameque, já idoso e cego, costumava sair para caçar acompanhado de seu filho Tubal-Caim, que o guiava. Um dia, Tubal-Caim avistou algo que parecia um animal e avisou o pai. Lameque atirou uma flecha, mas ao se aproximarem, Tubal-Caim percebeu que havia matado um homem com um chifre na testa. Lameque, desesperado, exclamou: "E meu ancestral, Caim?" Em seguida, sem querer, atingiu Tubal-Caim, matando também. Essa história, embora estranha, sugere que o homem morto por Lameque era, de fato, Caim. O detalhe do chifre na testa pode ser uma referência à marca divina que o distinguia. Assim, os 7 castigos mencionados por Deus não se refeririam às punições aplicadas a quem matasse Caim, mas sim à sua própria morte, ocorrida 7 gerações depois de seu crime, um chifre na testa. Essa interpretação, embora pouco comum, encontra respaldo em algumas tradições rabínicas. Segundo elas, o chifre não seria apenas um símbolo de proteção,
mas também um lembrete constante de seu crime, uma marca visível que o diferenciava dos demais. Afinal, Caim já carregava o peso de ser o primeiro assassino da história humana, e a presença física dessa característica reforçava sua condical de exilado. A ideia de que o chifre servia como meio de defesa também faz sentido dentro do contexto bíblico. Na antiguidade, muitos animais usavam seus chifres como arma natural, e Caim, ao ser condenado a uma vida de rancia, precisaria de alguma forma de proteção contra os perigos do mundo. Assim, o chifre não seria apenas um sinal divino, mas uma adaptação prática à sua nova realidade. Alguns estudiosos sugerem que essa imagem pode ter sido influenciada por mitos pagãos, os quais seres híbridos ou marcados por deuses apareciam com atributos semelhantes. No entanto, a associação entre a marca de Caim e a cor da pele surgiu muito depois, como uma tentativa de justificar práticas sociais questionáveis. Durante séculos, especialmente a partir da expansão do tráfico de escravizados, alguns grupos religiosos buscaram na Bíblia argumentos para legitimar a opressão. A ideia de que os descendentes de Caim teriam herdado uma maldição visível na pele escura foi uma dessas distorções, usada para sustentar sistemas de dominação racial. Essa interpretação, porém, não encontra base no texto bíblico original. Em nenhum momento Gênesis menciona que a marca de Caim tenha relação com a cor da pele ou que seus descendentes tenham sido amaldiçoados com características físicas distintas. Pelo contrário, a narrativa enfatiza a proteção divina sobre Caim, garantindo que ninguém o matasse, independentemente de sua aparência. A associação entre Caim e a pele negra foi, portanto, uma construção posterior, motivada por interesses políticos e sociais, e não por uma leitura fiel das escrituras. Outra teoria curiosa, presente em algumas tradições judaicas, sugere que a marca de Caim poderia ter sido uma letra do alfabeto hebraico gravada em sua testa. Essa hipótese se baseia na importância simbólica das letras na cultura judaica, onde cada uma delas carrega significados profundos. Alguns rabinos, como Rashi, propuseram que a letra em questão seria o Tav, a última do alfabeto, que na escrita antiga tinha a forma de uma cruz ou de um sinal. Essa interpretação reforçaria a ideia de que a marca era um símbolo de julgamento e, ao mesmo tempo, de misericórdia, pois protegia Caim mesmo após seu crime. Já na tradição cabalística, a marca de Caim é vista como uma representação do desequilíbrio espiritual causado pelo assassinato de Abel. Segundo essa visão, o ato de Caim teria rompido a harmonia cósmica, e a marca seria uma forma de conter essa ruptura, impedindo que o mal se espalhasse sem limites. Nesse sentido, a marca não seria apenas uma proteção física, mas uma barreira espiritual, um lembrete de que até mesmo o pecador mais grave poderia ser preservado pela graça divina. A história de Caim e sua marca, portanto, transcende o relato bíblico e se transforma em um símbolo de debates teológicos, éticos e sociais. Seja como um sinal de proteção, um lembrete de culpa ou uma justificativa para a opressão, a marca de Caim continua a desafiar interpretações, mostrando como o mesmo texto pode ser lido de maneiras tão distintas ao longo dos séculos. De Sete, por sua vez, e o avo de Noé, o justo que preservaria a humanidade do dilúvio. Essa simetria entre os dois ramos familiares não é mera coincidência, mas uma construção narrativa que reforça a ideia de escolha moral. Enquanto os descendentes de Caim se perdem na violência e na corrupção, os de Sete representam a possibilidade de redenção e continuidade. O contraste entre os dois Lameques é ainda mais revelador. O Lameque de Caim, como vimos, é um homem violento que se vangloria de sua forca e justifica seus atos com um poema de vingança. Já o Lameque de Sete, embora menos mencionado, e pai de Noé, o homem que encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Aqui, a narrativa bíblica estabelece uma clara oposição. Enquanto um Lameque perpetua a espiral de violência iniciada por Caim, o outro se torna o elo que conduz à salvação. Essa dualidade não é apenas uma questão de nomes, mas uma reflexão sobre como as escolhas individuais moldam o destino coletivo. As coincidências entre os dois ramos não param nos nomes. Ambos os linagens incluem figuras que alcançam longevidade extrema, como Matusalém, mas com propósitos distintos. O Matusalém de Caim e Avo de Lameque, o cacador cego que, junto a seu filho Tubal-Caim, leva a arte da guerra a um novo patamar. Já o Matusalém de Sete e pai de Lameque e Avo de Noé, um homem cuja vida se estende até o limiar do dilúvio, como se sua existência fosse um último suspiro de misericórdia antes do juízo divino. Esses paralelos sugerem que a Bíblia não apenas conta historias, mas constrói um padrão simbólico,
onde cada geracal reflete ou distorce os passos da anterior. A relacal entre cegueira e maldade, mencionada anteriormente, ganha novos contornos quando analisamos o caso de Lameque, seu filho Tubal-Caim, o forjador de armas, não apenas o guia fisicamente, mas também o conduz a um ato que sela o destino de Caim. A ironia e cruel, o cego, que deveria ser protegido, torna-se cúmplice de um assassinato, enquanto o filho, que deveria ser guiado, e quem domina o conhecimento letal. Essa inversão de papéis nau e acidental, ela ilustra como a violência, uma vez desencadeada, corrompe até mesmo as relações mais básicas, como a entre pai e filho. Número 7. Tal carregado de significado na radical hebraica também aparece como um fio condutor nessas narrativas. 7 gerações separam Caim de Tubal-Caim, assim como 7 gerações separam Adão de Noé. Em ambos os casos, o ciclo parece se completar. No primeiro, a violência atinge seu ápice, no segundo, a humanidade é dada uma nova chance. Essa estrutura cíclica reforça a ideia de que a história não é linear, mas sim um eterno retorno de escolhas, consequências e, eventualmente, de redenção. Por fim, as conexões entre os nomes Caim e Tubal-Caim, Abel e Javal, não são meros acasos linguísticos, mas ecos deliberados que ligam o passado ao futuro. Tubal-Caim, o mestre do metal, leva adiante o legado de Caim, o primeiro assassino, assim como Javal, o pai dos pastores nomades, perpetua a vocacal de Abel, o pastor sedentário. Essas repetições sugerem que a Bíblia não vê a história como uma sucessão de eventos isolados, mas como um tecido onde cada fio está entrelaçado, onde o mal e o bem se entrecruzam e onde até mesmo os atos mais antigos continuam a ressoar nas gerações seguintes. A linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, da origem a Lameque, que, por sua vez, e pai de Noé. Entre esses elos, destaca-se Matusalém, avô do patriarca da Arca, cuja longevidade, 969 anos, o torna o personagem mais velho das escrituras. Mas Lameque, descendente de Sete, não e apenas o pai daquele que preservou a humanidade das águas. Ele também integra a genealogia de Jesus, conforme registra o evangelista Lucas. Aqui, porém, o enredo se complica. Segundo o Midrash, a filha de Lameque, descendente de Caim, casou-se com um dos filhos de Lameque, descendente de Sete, enquanto os 3 filhos do primeiro, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, perecem no dilúvio. Os herdeiros do segundo, Noé e seus netos Sem, Cão e Jafé, sobrevivem para dar continuidade à vida. Sem, em particular, ser o ancestral dos hebreus e dos árabes, segundo a tradição judaica. No entanto, o legado de Caim não se apaga por completo. Sua descendente Naama sobrevive e une-se a um dos filhos de Noé, fechando assim um ciclo que entrelaça as duas linhagens. A ideia de que Caim seria filho de Satã surge de uma interpretação controversa, conhecida como semente da serpente. Segundo essa doutrina, o pecado original não teria sido apenas a desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido, mas sim a união carnal entre Eva e a serpente, na qual o demônio teria se encarnado. Dessa relação, nasceria Caim, carregando em si a marca do mal desde o princípio. Assim, sua estirpe seria maldita, extinguindo-se apenas com o dilúvio. Essa leitura, porém, não há consenso entre os estudiosos, e muitos a consideram uma especulação teológica sem base textual direta. Outro ponto que gera debates é a origem da esposa de Caim. Se Adão e Eva foram os primeiros humanos, com quem ele teria se casado para gerar descendentes. A Bíblia não menciona filhas do casal primordial, mas o próprio Gênesis parece sugerir a existência de outros povos quando Caim, exilado na terra de Nod, expressa seu temor de ser morto por desconhecidos. Algumas tradições rabínicas propõem que Caim teria se unido a uma irmã não nomeada, enquanto outras especulam que sua esposa poderia ser uma descendente de Adão e Eva nascida após o assassinato de Abel. Há ainda quem defenda que a mulher de Caim seria uma habitante de Nod, povo que já existiria antes de sua chegada. O texto bíblico, porém, permanece silencioso sobre o assunto, e seu filho Enoque, não confundir com Enoque do livro apócrifo e mencionado apenas como fundador de uma cidade, sem que fique claro se foi ele ou o próprio Caim quem a construiu. Dessas lacunas e ambiguidades fazem da história de Caim um dos maiores enigmas das escrituras. Mais de 2 milênios após a redação dos primeiros textos bíblicos, as discussões sobre sua vida, sua marca e sua possível origem demoníaca continuam acesas. O que permanece inegável é o impacto duradouro desses relatos, que transformaram a Bíblia no livro mais lido da história. Cada nova geração encontra nela não apenas respostas, mas também perguntas que desafiam a compreensão e convidam à reflexão. Afinal, conhecer o passado, mesmo quando ele se apresenta fragmentado, é o primeiro passo para evitar que seus erros se repitam.